Professora Renata. Pode falar. Eu tentei usar a conta da UniOeste aqui no Microsoft Teams, né, para entrar, e por isso que eu demorei para entrar, porque eu tive que criar uma conta pessoal, porque a mensagem que vinha é: a política da sua empresa não permite sua participação nesse tipo de reunião. Aconteceu a mesma coisa comigo. E-mail da UniOeste, então tem que entrar com outros e-mails? Isso, daí eu criei uma no Hotmail, porque o @unioeste.br vinha lá: a política da sua empresa não permite a participação nessa reunião. Daí foi um desespero aqui, por isso que eu atrasei. Tá bom, deixa eu só avisar isso aqui por e-mail, então. Eu acredito que a plataforma está com algum problema hoje, porque em outras reuniões também deu problema com o institucional hoje. Ah, é? Então pode ser isso. Tanto que eu consegui fazer no meu celular, estou assistindo pelo celular, porque pelo computador não está dando, não. Tá. Eu vou tentar replicar aqui essa informação em todos os e-mails que a gente passou. Vamos ver se funciona. Só um minutinho para a gente... Obrigada pela informação. Talvez seja algum problema mesmo dos nossos e-mails, por isso que não está entrando. Eu mandei aqui, vamos ver se agora vai. É estranho que até o e-mail da UniOeste, vários estão voltando, mas... Primeiro dia, já começou comigo para que a gente tente acalmar todos, vamos devagar, a gente vai se ajeitando aqui na plataforma para dar certo e todo mundo conseguir participar da melhor forma possível. Bom, pessoal, a aula vai ficar gravada e a gente continua tentando ver se para amanhã a gente consegue resolver esse problema. Eu consegui entender o que está acontecendo, né? Eu também não sei responder, mas se Tasca, né, conseguiu entrar com outro e-mail, então provavelmente pode ser essa questão do e-mail da UniOeste, mas eu vou verificar e a gente tenta resolver. De qualquer forma, como eu dizia, todas as aulas vão ser gravadas pelo Teams e nós vamos disponibilizar num canal do YouTube, do Laboratório de Matemática, no qual nós vamos passar o link para os inscritos. Então, assim, caso tenha alguma dúvida ou caso perca alguma aula, vão poder estar assistindo ali. Também para informar, né, os demais, nós vamos, essa semana, ter aula hoje. Vocês devem encaminhar para o meu e-mail as dúvidas de vocês amanhã até as 4 horas da tarde, para eu conseguir me organizar. Nós temos aula de novo às 19. Na quarta-feira, a professora Jaqueline. Na quinta, tira dúvidas com ela. E aí, na próxima segunda, a gente tem aula novamente.
E aí, todas as segundas nós vamos ter, e na segunda o professor vai combinar com vocês. Um dia da semana que também vai ser para tirar dúvidas de vocês. A nossa ideia não é ficar expondo o conteúdo, nós vamos trazer do conteúdo só o que for importante na resolução dos exercícios. Então, é explicar para vocês alguns macetes nas resoluções, para que vocês possam compreender as dificuldades ou quais são os elementos principais da resolução de um problema, tá bom? Aí, qualquer dúvida, nós vamos conversando. Eu vou projetar aqui para vocês a tela. Tá aparecendo? Sim? Então, tá bom. Então, como eu disse, esse curso de matemática básica visa prepará-los para o vestibular, visa prepará-los para concurso. É um curso bem elementar, no nível de matemática básica que geralmente são cobrados, que é cobrado tanto em vestibular quanto em concursos públicos, tá? Então, a gente espera que sirva não só para vocês poderem prestar em processos seletivos, mas também para aqueles que têm dúvida em matemática poder estar sanando algumas delas, pelo menos. Então, como eu dizia para vocês, há algum tempo já tem sido pedido ao nosso colegiado de matemática de Foz para que realizasse esse curso, e aí, por uma série de motivos, dentre eles a questão da pandemia, a gente acabou se enrolando com muitas outras demandas e ele acabou ficando, e agora, nesse momento, foi possível. Nós nos reunimos num grupo de 9 professores, isso é outra coisa que a gente pensou com muito carinho nesse curso. A gente sabe que alguns têm mais facilidade para aprender de uma forma, outros de outra forma, então vocês vão poder ver os conteúdos com 9 metodologias diferentes, né? Com 9 pessoas diferentes, e o nosso objetivo é que vocês consigam, de fato, aprender matemática nesse período. O curso está organizado em 9 tópicos, então são 9 conteúdos que nós vamos estar vendo. Os professores são professores do colegiado de matemática, e alguns são professores de matemática e alunos do doutorado no campus de Cascavel. Os dias da aula comigo vão ser segunda e terça, essa semana, a professora Jaqueline, quarta e quinta, e aí toda segunda-feira nós temos aulas às 19 horas, e na segunda-feira é combinado o próximo dia da aula. E os conteúdos, como nós dissemos, são esses conteúdos básicos de ensino médio. O primeiro conteúdo que nós vamos ver, pessoal, é múltiplos e divisores. A princípio parece uma coisa muito simples, muito fácil, mas tem muitas pegadinhas e muitas formas de você cobrar isso num processo seletivo, seja de concurso, seja de teste seletivo, seja de vestibular. É algo que cai bastante e que geralmente a gente costuma ver as pessoas errarem nos detalhes. Então, só para a gente revisar um pouquinho, o que é múltiplo de um número? Quando a gente fala de múltiplo, vem na nossa cabeça a questão do tabuado. E é bem isso mesmo, né? Quando eu vou pensar em múltiplos de um número, eu posso dizer, os múltiplos de 2, quem são? Eu vou pegar 2 e vou multiplicar por todos os números. Não tem fim, porque a gente sabe que a gente está num sistema infinito, né? Então, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10. E aí, se eu precisar falar quais são os múltiplos de 2, eu vou dizer M de 2 são 2, 4, 6, 8, 10. Eu posso continuar, 12, 14, 16, 18, 20. Eu posso continuar infinitamente. Então, os múltiplos de 2 são os números que eu multiplico por 2. O resultado dessa multiplicação são os meus múltiplos. Observe, né, que nessa lista aqui a gente está trazendo só os primeiros 5 números múltiplos, só os primeiros 5 múltiplos, mas a gente tem muitos outros, né? É só a gente multiplicar que a gente vai ter outros, porque esse conjunto é infinito. Quando eu estou falando de divisor, eu estou pensando em 2 números que eu posso chamar de A e B, que são conhecidos, são inteiros, e eu vou dizer que B é divisor de A se o número B for múltiplo de A. Por isso que a gente trabalha os divisores e os múltiplos juntos. E eu sempre digo que uma divisão é exata se quando eu divido dá zero. 12 dividido por 2, 6 vezes 2, 12. Para 12, nada, deu zero. Então, numa divisão exata, eu posso dizer que esse número é um divisor.
Então, 22 é múltiplo de 2. Então, 2 também é divisor de 22. Se eu dividir 22 por 2, eu vou ter 11. 121 não é múltiplo de 10, porque a divisão não dá exata. Eu consigo dividir 121 por 10? Eu consigo. Eu vou lá, divido 121 por 10, eu vou ter 12,1. Mas não é uma divisão exata, porque eu estou tendo vírgulas. Para que eu não tenha vírgulas, para que eu possa dizer que é um divisor, eu tenho que ter 0 e uma divisão exata. Sempre. Eu posso pedir assim, ó. Se vocês forem olhar, tem muitos exercícios que falam lixe os divisores comuns entre 3 e 20. Como é que eu faço isso na matemática? Eu vou ter que fazer primeiro listar os divisores de 3, depois listar os divisores de 20. E aí eu vou ver o que eles têm em comum. Quem que divide o 3? Outra coisa importante, pessoal, que é uma dica que vocês não devem esquecer. Sempre que eu estiver falando de divisor de um determinado número, o último divisor desse determinado número é ele mesmo. Então, o divisor de 3 vai ser qualquer coisa antes, que eu ainda não vi, e o 3. Os divisores de 20 vai ser várias coisas antes e o 20. Sempre o último divisor daquele número é ele mesmo. Então, divisor de 3, 1 e 3. Divisor de 20. Para quem que eu divido 20 e ele dá uma divisão exata? 1, 20 por 1. Eu consigo? 20 por 2. 20 por 3 dá exato? Não. 20 por 4 dá exato? Sim, então é um divisor. 20 por 5 dá exato? Dá, então é um divisor. 20 por 10 dá exato? Dá, então é um divisor. 20 por 20 dá exato, é um divisor. Entre esses números, existem outros divisores? Não, porque não dá exato a conta. Observe que os números da lista dos divisores sempre são divisíveis pelo número em questão, que é o maior valor que aparece, ou seja, é o próprio número. Então, um número sempre é divisor por ele mesmo. Se vocês verem algumas questões que vêm assinale verdadeira, assinale as questões que são falsas, isso daqui são coisas que sempre caem, sempre aparecem quando a gente está fazendo questões sobre divisores. É importante que vocês prestem atenção. Para o número ser divisor, a conta tem que ser exata. Ser exato significa que o resto é 0, tá? Eu não estou usando vírgula, eu estou trabalhando com números inteiros. Propriedade dos múltiplos e divisores. Eu estou trazendo a propriedade porque é algo que aparece muito também. Veja lá, por exemplo, 525 dividido por 8, dá 65, e eu tenho como resto 5. Então, veja só, o 8 não é um divisor de 525. Por que não é um divisor de 525? Porque eu tenho o resto, certo? Como é que eu sei se essa conta que eu fiz está certa? Lá, antigamente, na escola, a gente falava muito de a prova real, né? A gente usava o termo prova real. Hoje em dia já não se usa muito esse termo. A gente diz, vamos conferir se a conta, se o algoritmo está certo, né? Na escola a gente usa o termo conta, mas vamos conferir se o algoritmo está certo. O que eu vou fazer? Sempre quando eu estou trabalhando com propriedades, eu sei que o D é meu dividendo, o Q é meu quociente e o R é meu resto. Eu coloquei essa analogia com o número naquela continha ali do lado, naquele algoritmo do lado, para que vocês possam identificar. Então, eu vou ter sempre um N, que é o 525, dividendo, que é o que eu chamo de dividendo, que está sendo dividido por um divisor, que é o 8, que vai me dar um resultado, que é o quociente Q, e que vai me dar um R, que é o resto. Essas são as terminologias usadas. A diferença entre o dividendo e o resto, ou seja, N menos R, ali na nossa continha, no nosso algoritmo, é 525 menos 5, é múltiplo do divisor. Ou o número D é divisor de N menos R. É uma coisa importante da gente gravar, porque é uma dica que muitas vezes acaba sendo pedida. Na propriedade 2, N menos o R mais o D, que é o divisor, é um múltiplo de D, ou seja, o número D é um divisor de N menos R mais D. Posso fazer os cálculos que essas propriedades elas devem se confirmar. Veja lá, ao realizar a divisão de 525 por 8, obtemos o quociente Q igual a 65, o resto R, que é igual a 5.
Assim, temos o dividendo N igual a 525 e o divisor igual a 8. Veja que as propriedades são satisfeitas, pois se eu pegar 525, que é meu N, menos o R, que é meu 5, mais o D, que é o meu 8, isso tudo vai ser igual a 528. E isso é divisível por 8. Certo? Se eu pegar o 520, eu posso dizer que esse 520 ele é igual ao 8, que é o meu dividendo, vezes o 5, que é meu quociente. Propriedade 2 também satisfeita. Outra coisa importante quando eu estou falando de divisores, de múltiplos e divisores, é falar de número primo. É uma coisa que a gente esquece, porque não é uma coisa que a gente usa sempre. Então, é importante a gente recordar. Os números primos são aqueles que possuem como divisor em sua listagem somente o número 1 e o próprio número. Se o número ele for divisível por 1, por ele mesmo e por mais alguma coisa, ele não é primo. Agora, se ele for divisível só por 1 e por ele mesmo, eu posso dizer que ele é primo. Veja, os números primos entre 2 e 6 é quem? Primeiro eu vou achar os divisores de 2, 1 e 2. Lembra que os divisores é sempre o 1 mais alguma coisa que pode ter e o 2, o resto tem que ser 0. Os números primos entre 2 e 6, quais são os divisores de 2? 1 e 2. Os divisores de 6. Quem divide... Opa, desculpa. Os divisores de 3, quem são? 1 e o 3. Eu estou olhando um por um. 2 e 6. Então, eu vou olhar 2, 3, 4, 5 e 6. O 2. Quem divide o 2? 1 e 2. Quem divide o 3? 1 e 3. Quem divide o 4? Veja, o 4 é divisível por 1, por 2 e por 4. Por 1 e por 4, ok. Mas tem um 2 lá no meio. Então, o 4 não é número primo. Vamos ver o 5. Quem que divide o 5? Lembra que a divisão tem que dar exata. O 1 divide o 5, o 2, não. O 3, não. O 4, não. E o 5 divide o 5? Divide. Então, a gente tem os divisores de 5, 1 e 5. Vamos para o 6. Quem são os divisores de 6? 1, o 2, o 3 e o 6. Ele tem o 1 e tem o 6, mas lá no meio tem o 2 e o 3 também. Então, não é um número primo. Então, os números primos entre o número 2 e o número 6 são 2, 3 e 5. Às vezes, a gente lê alguma coisa e tenta fazer de cabeça. Quem tem essa facilidade, essa habilidade, beleza, pode fazer. Mas quem não tem, tenta fazer passo a passo, até pegar o hábito, né? E pegar o jeito da coisa, e aí você consegue fazer com mais facilidade. Então, pediu os números primos entre 2 e 6, identifica o do 2, do 3, do 4, do 5 e do 6, e depois veja qual que é primo, qual que não é. Eu posso dizer, então, que os números primos entre 2 e 6 são 2, 3 e 5. Vamos lá. Eu estou trazendo alguns exercícios para vocês. Essa teoria que a gente viu agora é uma teoria para nos ajudar a resolver alguns exercícios, tá? Esses exercícios são exercícios que eu peguei de vários processos seletivos, de vários lugares do Brasil, de várias instituições, para que a gente possa conversar um pouco. O número de elementos do conjunto dos divisores primos de 60. Então, veja, não é muito diferente desse aqui. Esse aqui que eu estou trazendo para falar da teoria, eu pedi os números primos entre 2 e 6. Ok. Aqui, eu estou pedindo o número de elementos do conjunto dos divisores primos de 60. Para eu fazer os divisores primos, eu tenho que saber quem são os divisores. Aí eu tenho as respostas, possíveis respostas, 3, 4, 5 e 10. Então, vamos lá. Inicialmente, nós vamos resolver esse problema da seguinte forma. Nós vamos listar todos os divisores de 60. E, em seguida, nós vamos ver quais são primos, quais não são primos, né? Não adianta eu tentar fazer de cabeça e eu tentar adivinhar. Há uma possibilidade de eu chutar aqui? Eu posso pegar, mais ou menos, eu penso que seja um número aqui, mas vai ser um chute. E às vezes você perde um ponto precioso. E é um exercício fácil, tranquilo de se fazer. Então, assim, tenta entender o que o problema está trazendo, o que eu vi dessa teoria e o que eu posso utilizar.
número de elemento do conjunto dos divisores primos de 60. Então, eu tenho duas coisas importantes aí, divisores e primos. E eu vou começar pelos divisores de 60. Então, a primeira coisa que eu vou ver, quem que divide 60 e dá zero, né? Eu vou lá por tentativa e erro mesmo. Aqui eu estou trazendo pronto para a gente ganhar tempo. Mas senão eu ia pegar 1 divide 60? Divide. 2, 60 dividido por 2? Dá, dá. 60 dividido por 3? Ok. 60 dividido por 4, dá uma conta exata? Não, então 4 não é. 60 por 5, dá exato? Dá. 60 por 6, ok. 60 por 7. Se eu não lembro das regras dos divisores, eu vou fazendo isso. Por 8, por 9, 60 por 10, por 12, por 15, por 16 dá? Não dá. Por 20, por 30 e por 60. Então, todos esses aqui são os meus números divisores. São os divisores que eu tenho do número 60. Mas eu não quero... Oi? Pode falar. Mas 60 dividido por 4 não dá 15? 60 dividido por 4? Boa pergunta. Dá 15, gente? Tá. Muito bem, tá faltando um aí. Falta mais algum? Eu não identifiquei ainda. Muito bem, exatamente. Vamos dar uma olhada. Opa, eu treinei tanto para voltar certinho. Peraí, gente, aqui no Teams às vezes não... Deixa eu voltar lá. Muito bem, isso mesmo. O que mais que vocês perceberam aí? O 60 dá por 7? Ô, Renata, saiu a tela para nós aqui. Oh, meu Deus, perdão, peraí. Calma, gente, calma. Logo, logo a gente já tá craque nesse Teams aqui. Peraí. Eu tenho que aprender a mexer sem sair. E agora? Voltou na tela inicial, né? Peraí. Vou pensar outra estratégia para conseguir. Perfeito. Agora tá na tela certa. Muito bem. Vocês perceberam o 4 aí. Tem mais algum que vocês perceberam? Eu acho que vai ter que ter fórmula, porque se pede um número muito grande, é muita conta para a gente fazer. Ou identificar o que é um divisor, né? O que seriam os divisores de 60? Se a gente trabalhar com fórmula, a gente pode trabalhar, mas a fórmula, algumas nos ajudam se a gente decorar, né? Compreender e decorar. Mas outras vai muito mais atrapalhar do que ajudar. O importante é compreender o processo. Eu deixei o 4 de fora para vocês perceberem que ele estava bem no início. É uma coisa fácil da gente ver. Os outros, eles estão corretos, não tem nenhum mais. Mas você pode tentar, a gente pode tentar fazer a decomposição do 60, ver quais são esses números que compõem o número 60, e a partir disso, tentar identificar quais são os divisores dele. As fórmulas são as fórmulas que a gente acaba esquecendo, porque você vai ter para 1, para 2, para 3, para todos os números. Então, se você mudar de 60 para 62, você já não consegue fazer. Então, eu acho importante vocês compreender o que está sendo feito. Vejam, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 10, o 12, o 15, o 20, o 30 e o 60 são divisores de 60. Por quê? Porque a divisão dá exato. Se a gente tentar qualquer outro número, a gente não vai conseguir uma divisão exata. Tá? 16, 17, 18, 25, 26, qualquer um que vocês tentarem, a gente não consegue uma divisão exata. Desses números, quando eu achei o conjunto dos divisores de um número, eu vou tentar identificar quais deles são primos. E aí já limitou. Eu não estou falando de 1 a 60, eu estou falando de divisores de 60. Então, você não tem mais 60 números. Você tem alguns números que você vai identificar quais são primos e quais não são. Vamos lembrar lá da regra. Essa regra, por exemplo, é uma regra fácil de vocês guardarem. Não é tão difícil.
toda vez que eu estiver falando do número primo, esse número primo ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Se ele for divisível por mais alguma coisa, ele não é primo. O 1, ele é um número primo? Sim. Olha a regra. Número Ah, não primo... dá inteiro? Dá inteiro. Oi? Dá inteiro. Mas ele é divisor. Ele é o divisor de 60. Mas a regra diz... Ó, vamos voltar lá para vocês lerem. Eu achei várias questões que fazem essa pergunta. Os números primos são aqueles que possuem como divisor em sua listagem somente o número 1 e o próprio número. Então, um número primo ele tem que ter 2 divisores. O 1 e o próprio número. O 1 tem 2 divisores? Não, né? Ele só é divisível por ele mesmo. Então, o 1 não é um número primo. Tá, não é para sair já o que é. Isso, gente, cai num monte de problemas que eu estava procurando para elaborar a aula hoje. E eu achei vários que fazem esse tipo de questionamento, entre aspas, de pegadinho. O número primo, ele tem que ser, a definição diz, ele tem que ser divisível por 1 e por ele mesmo. O 1 só é divisível por 1, que é ele mesmo. Então, ele só tem um elemento. O 2. O 2 é divisível por quê? Por 1 e por 2. Então, ok, o 2 é um número primo. O 3, ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Ok, é primo também. O 4. O 4 é divisível por 1, por 2 e por 4. Tá fora. O 5, por 1 e por 5. Dentro também. O 6, por 1, por 2, por 3 e por 6. Tá fora. O 10, por 1, por 2, por 5 e por próprio 10. Na verdade, vocês nem precisam testar os dois. É divisível por alguém além do 1, ele já não é mais. O 12, por 1, por 2, por 3, por 4, por 6, por próprio 12. Não é também. O 15, por 1, por 3, por 5, por 15. O 20, por 1, por 2, por 4, por 10, também não é. O 30, por 1, por 2, por 3, por 6, por 10, pelo próprio 30. O 60, por 1, por 2, por 3, por 6, por 10, por 15, por 20. Então, assim, pelo próprio 60, pelo próprio 30, pelo próprio 60. Então, os números primos que eu vou ter, que são divisores de 60, são apenas o 2, o 3 e o 5. Certo? O microfone da professora está no mudo, eu acho. Tá mudo. Pronto, voltando. Certo até aqui? Dúvidas? Eu não estou conseguindo acompanhar o chat. Se alguém colocou alguma coisa aqui, não. Então tá bom. Mas se tiverem dúvidas, abra o microfone e a gente vai se organizando, tá? Ô, Renata, saiu a tela para nós de novo. Tá bom. Já vou compartilhar. Ai, Jesus. Consegui entrar. Que bom. Você tentou o outro e-mail, né? Nossa, depois de 10 vezes eu consegui. É algum problema com o e-mail. Vamos voltar aqui. Voltando à apresentação. Ah, agora achei qual que é o slide. Vamos ver. Ah, agora sim. Entrou nesse já, né? Do questão 2? Isso. Então, vamos lá. Escreva todos os números naturais menores que 100 e múltiplos de 15. Múltiplos e menores que 100. O que eu vou fazer? Tem as opções aqui para a gente olhar. E para a gente tentar
Eu posso, por tentativa e erro, é uma possibilidade, mas eu posso tentar lembrar o que a gente está vendo de múltiplos e divisores. Então, veja, eu quero números naturais menores que 100, o meu limite é 100, e que sejam múltiplos de 15. Nossa, mas 100 é muitos números. Não vai ser muitos, porque eu estou trabalhando com múltiplos de 15. Então, eu vou de 15 em 15. Não vai ter muitos números. Primeira coisa que eu vou fazer, e que eu tenho que saber, é que 15 são os resultados da multiplicação dos números inteiros que eu tenho. Os múltiplos de 15 é o resultado da multiplicação de qualquer número por 15. Então, eu vou lá. Como o exercício pede para escrever números menores que 100, que são múltiplos de 15, basta eu só multiplicar por 15 os que são maiores que 0. Eu sei que o 0 não vai entrar, então eu vou lá. 15 vezes 1, 15. 15 vezes 2, 30. 15 vezes 3, 45. 15 vezes 4, 60. 15 vezes 5, 75. 15 vezes 6, 90. 15 vezes 7, 105. Mas eu não quero maiores que 100. 105 é maior que 100. Então, veja, eu fiz 2, 4, 6 continhas. Porque eu sei qual é o conceito de múltiplo. Múltiplo é um número que eu estou multiplicando. Se eu ficar em dúvida do que é um múltiplo, eu não consigo resolver. Então, falou em múltiplo, falou em tabuada. Tá? Eu tenho que lembrar qual é o conceito da tabuada. Eu quero múltiplos de 15. É a tabuada do 15. Qual a melhor forma de eu tentar identificar? Fazer o cálculo, não tem outra. Portanto, os números menores que 100, que são múltiplos de 15, são 15, 30, 45, 60, 75 e 90. Aí eu posso voltar lá, que vai ser a opção A nesse caso, né? Mas eu também poderia, neste caso específico, ir olhando coisas que não fazem muito sentido. Veja, por exemplo, na opção B, eu tenho 15, 45, 60. 76 não é múltiplo de 15, porque se eu dividir 76 por 15, não dá. Essa seria uma opção. De vez eu fazer a multiplicação, eu poderia ir aqui, porque eu já vi lá atrás, na teoria, que se um número é múltiplo, eu consigo dividi-lo. Vamos para o de baixo, ó. 15, 30, 45, ok, 60, ok, 89. 89 não é múltiplo de 15. Então, eu já sei que B e C não são. Se eu vier para cá, ó, 145, 60, 75, 90, 99, 102, opção D. Mas eu quero menores que 100. Então, tem 145, já está fora. B, C e D está fora. Vamos para o de baixo. E, 15 é múltiplo. 27 não é, então está fora também. Então, eu poderia tentar olhar uma por uma e ir pela questão de lógica, né? Não precisaria estar fazendo os cálculos nesse caso. Mas eu sou da matemática tradicional, que acredita que um bom lápis e uma boa continha resolve tudo. Então, fazendo a continha é mais seguro. Olha, agora vai aumentar. Pode falar. Todo número natural é um número inteiro e vice-versa? Todo número natural é um número inteiro. E o que você chama de número natural? Qual é a sua definição de número natural? Porque no enunciado da questão que você deu de exemplo agora, diz números naturais. Sim. Os números naturais, os números inteiros, eles são números positivos e negativos. Inteiros. Ele não tem vírgula, ele não tem divisão. Os naturais começam a partir de 0. Alguns matemáticos definem a partir de 0, alguns matemáticos definem a partir de 1, tá? Para mim, eu acho que a partir de 0 fica uma definição bem plausível, mas você pode chamar a partir de 0 ou a partir de 1. Então, os números naturais são números acima de 0 e os números inteiros são os números positivos e negativos. Mas todos não fracionados, números inteiros. Sim. Naturais é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. E inteiros são os inteiros mais positivos e negativos. Isso, exato. Só seria números fracionários se eu chamasse de racionais. Os racionais daí são fracionais. Isso. É outra coisa que pode ser perguntado, né? Mas raramente você vai ver
envolvimento de números racionais com múltiplos, desse tipo de problemas. Você vai ver mais lá para frente, porcentagem, juros, regra de 3, né? Quando se fala de múltiplos e de divisores, subentende que a gente está no conjunto dos inteiros, né? E geralmente no subconjunto dos naturais. Ok. Vamos lá, mais um. Qual é o maior múltiplo de 5? Olha, sempre tentem tirar, quando vocês lerem um problema, tentem tirar desse problema palavras-chave, né? Então, nesse caso aqui, uma palavra-chave é maior, uma segunda palavra-chave é múltiplo. Então, é o maior múltiplo, não basta ser múltiplo, ele tem que ser o maior, de 5 entre 100 e 1001. E aí traz-se umas opções: 734, 889, 1000, 998, 567. Primeiro, entre 1000 e 1001. Tem algum maior que 1001? Não. Então, não dá para eu eliminar ninguém. 100, todos são maiores que 100? Sim, todos são maiores que 100. Também não consigo eliminar nenhum. Agora, eu posso tentar ver pelos múltiplos. Qual desses daí são múltiplos de 5? 734 é múltiplo de 5? 889 é múltiplo de 5? 1000 é? 998, 567. Eu posso, tirei as palavras-chave que falam maior e múltiplo, eu posso elencar quais são. Identifiquei quais são, eu vou tentar ver qual que é o maior. Essa é uma forma de resolver, tá? Uma outra forma de resolver é eu tentar ver de trás para frente, porque assim, de 100 a 1000 daria muito. Lá atrás era 15, de 15 a 15, então era uma coisa mais rápida. Aqui eu posso fazer dessa forma, que é eu tentando identificar o que é, o que não é, ou eu posso vir de trás para frente. Então, eu vou pegar lá 1001. 1001 é múltiplo de 5? Não, não é. 1001 não é múltiplo de 5. Bom, então eu vou tentar ver quem pode ser antes do 1001, já que o 1001 é o limite, e eu quero saber o maior. Se eu quisesse saber o do meio, aí seria uma outra forma de pensar. Mas como eu quero saber o maior, é o que está vindo lá perto de 1001. 1001 não é. Então, eu vou tentar um outro número, que é 1000. 1000 é múltiplo de 5? É. Por quê? Porque 1000 é igual a 5 vezes 200. Certo? Então, veja, o maior múltiplo de 5 entre 100 e 1001 é o 1000. Vamos voltar lá. Ó, e aqui, eu teria algum outro múltiplo? Não. Eu poderia ter feito por tentativa e erro. Tentativa e erro no sentido assim, de analisar cada item, né? Não é nem tentativa e erro, porque eles não vão ficar pagando. É olhar e analisar. 734. Eu consigo dividir por 5 e dar um valor exato? Não, eu não consigo. 889, eu consigo dividir por 5 e sobrar zero? Também não consigo. 998, eu consigo dividir por 5 e dar zero? Também não. Então, essa daqui, eu poderia fazer isso, porque estava bem na cara, ou eu poderia ir lá para frente, o 567 ali também que eu esqueci, ou eu poderia ir lá e analisar de trás para frente. E no analisar de trás para frente, eu ver que o menor que menos que 1001 é 1000, e o 1000, sim, esse é múltiplo de 5. Ô, Renata, tem algumas regras também, não sei, aí talvez é questão de, não sei se de decorar ou não. Por exemplo, todo número múltiplo de 5 termina com 5 e 0. Não tem algo assim? Sim, também? tem. E se você também conhece algumas regrinhas dessa, você consegue ali, não tinha outra além do 1000, né? Que é o único que acaba com 0, que não tinha nenhum outro com 5, né? Acho que tem algumas regrinhas assim, né? Os macetinhos. Tem. Eu aprendi na escola. Tem algumas regras de múltiplos para todos os números. A gente poderia falar de todos eles. O que eu optei, né, para essa aula foi tentar trazer para vocês a lógica por trás dos problemas, sem me preocupar muito com as regras. Até porque não é um curso longo e que a gente vai ter todo um ano letivo para poder falar das regras, memorizar, fazer exercícios, ir e vir. Então, muitas vezes você vai falar e se aquilo não fizer sentido, você vai esquecer. Na hora do nervoso, na hora que você estiver lá fazendo qualquer processo avaliativo nervoso, você não consegue lembrar, pronto, você não faz mais. Então, a ideia é trazer problemas que a gente traga um jeito de resolver, mas que também traga um jeito de interpretar como é que você resolve se você não lembrar nada.
Bom, ali de cara, se você lembra dessa regra, você já sabe qual é o resultado. Você não precisa fazer mais nada. 30 segundos para resolver o exercício, né? Mas e se você não lembra? E se você ficou nervoso? E se em vez de 5 era 7, que não é tão simples? Ou em vez de 5, 7 fosse 9? Então, assim, as possibilidades são essas outras duas de tentar resolver, tá? Mas existe a regra, sim. Quem lembra, é só usar, é bem tranquilo. Vamos lá. Esse daqui é uma prova da Prefeitura de Valinhos. Então, agora a gente começa a ver algum grau maior de dificuldade. A figura a seguir representa um algoritmo da divisão. Algoritmo é o termo correto para falar continha, tá? Então, eu tive um aluno que foi prestar um processo seletivo, ele disse, professora, caiu lá perguntando de algoritmo, eu não sabia o que era o algoritmo, deduzi que fosse a conta. Então, assim, não é um termo que a gente usa, não é muito usual falar algoritmo. Então, pode ser que não seja comum para todos, mas é a forma correta. Continha é aquilo que a gente simplificou nas escolas, mas o correto é dizer algoritmo. A figura a seguir representa um algoritmo da divisão de 831 por um número natural da ordem de dezenas. Bom, então eu já sei que é um número de dezenas, né? Ou seja, o que significa? É um número maior que 10, porque se fosse de unidade seria 9. Mas como é dezena, é maior que 10. E ele vai poder ir até 99. Então, é um número de 10 a 99. Cada quadrinho da figura representa apenas um algarismo. Os dois últimos quadrinhos, localizados no lado esquerdo, representam o resto da conta finalizada. Sabendo-se que o resto da divisão é o maior possível, é correto afirmar que o divisor é? E aí traz as opções. Eu tenho que lembrar algumas coisas aqui. Bom, eu tenho que lembrar que se eu divido um número por outro e eu tenho um resultado, o meu resto tem que ser menor que o dividendo. Mas quem é o dividendo, gente? Vamos voltar lá atrás. Opa, voltei demais. Veja lá, ó. N é chamado de dividendo, D de divisor, Q de quociente e R de resto. Então, eu tenho N dividido por D é igual a Q e sobra um R. Lembram? Então, vamos voltar lá. Parece simples, mas são coisas que a gente vai esquecendo com o tempo. Então, por isso que eu estou retomando, tá? E trazendo problemas em situações que isso aconteceu, tá? Que caiu no problema. Então, veja. Eu tenho aqui um N dividido por um D, que eu não sei quem é. O meu N é 831. Deu 25, que é o meu Q. E sobrou um R, que eu também não sei o que é. Mas eu sei que o meu R não pode ser maior do que o meu dividendo. Aliás, desculpa, o meu divisor. Eu dividi 831 por alguma coisa, não pode ter mais do que essa coisa que eu dividi. Porque se tiver mais, a minha divisão está errada. Então, o meu resto sempre vai ser menor que o meu divisor. Vamos lá. O que eu tenho? Eu sei que 25 vezes x mais... Quem é esse x? Eu não sei, é o número que eu estou dividindo. Só que eu sei que esse aqui de baixo, o resto, ele vai ser esse daqui de cima menos 1, pelo menos, né? Ou ele é 0 ou ele é menos 1. Então, eu posso dizer 25 vezes x mais x menos 1 é 831. Voltando lá, pessoal. 831 dividido por alguma coisa dá 25. Então, eu sei que 25 vezes essa coisa, mais o resto, eu não sei qual é, mas eu sei que esse resto tem que ser menor do que essa coisa que eu dividi. Então, se eu chamei isso aqui de x, é só eu chamar embaixo de x menos 1. Então, 25 vezes x mais o resto, que é x menos 1, é igual a 831. Aí vem uma continha. Então, 25x mais x, eu vou somar. Eu tenho um menos 1, eu quero sumir com esse menos 1. Mas eu não corto, eu não pulo de um lado para o outro, porque número não tem perna.
eu faço a mesma operação de ambos os lados. Então, se eu quero sumir com menos 1, é só eu somar mais 1. Então, menos 1 mais 1 dá 0, 831 mais 1. Então, eu vou ter 25x mais x vai ser igual a 26x, 831 mais 1 igual a 832. Então, eu sei que o meu x, eu não vou sumir com esse 26, eu quero sumir com ele, mas eu não posso pular, não posso inverter a operação. O que eu vou fazer? Se eu tenho uma coisa multiplicando e eu quero que ela desapareça, eu divido, eu vou ter 1. Então, eu vou dividir 26x dividido por 26 é igual a 832 dividido por 26. Lembrando que quando eu estou numa igualdade, o que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então, eu vou fazer 26x dividido por 26 igual a 832 dividido por 26. E isso vai dar 32. Acabou? Não, porque eu achei x. Mas a minha pergunta lá atrás, vamos voltar na questão, é: sabendo que o resto da divisão é o maior possível, é correto afirmar que o divisor é? Então, a partir disso, eu terminei. Eu achei que o meu x... Opa, desculpa. Eu achei que o meu x é 32. Se eu achei que o meu x é 32, o meu resto é 32 menos 1 vai ser 31. Mas eu não estou pedindo o resto, eu estou pedindo o divisor. Veja que o 31 aparece 32, 26, 24 e 39. Se eu não entendi o que eu estou fazendo aqui, eu sou direcionado para o erro. Sempre volto para a pergunta. O resto da divisão é o maior possível. Então, o maior possível é 31. Mas eu não quero saber isso. Eu quero saber quem é o divisor. Então, 831 dividido por 32 é igual a 25 vezes 32, que vai dar quanto? 25 vezes 32 vai dar 800. Menos, eu tenho ali 831, o meu resto é 31. Então, a minha resposta certa é a B. Um pouco mais elaborado esse, mais fácil também, né? Silêncio total, nenhuma pergunta? Vamos subir um pouco, então. Vamos lá para o Piauí agora. Esse é da prefeitura de lá. Na divisão de dois números naturais, o quociente é 21 e o resto é o maior possível. Se a diferença do dividendo pelo divisor é 251, qual é o resto dessa divisão? Veja, lá eu queria o divisor. Aqui eu quero o resto. Então, o raciocínio é muito parecido, mas eu vou resolver de uma forma diferente. Vamos lá. Lembrando, N dividido por D, o R é meu resto e o Q é meu quociente. Quais são os dados que o problema traz? Eu sei que eu sei que o meu quociente é 21. Eu sei que o resto é o maior possível, então vai ser D menos 1. E eu sei que a diferença entre N e D é 251. Só que assim, eu tô com muitas letras, aí fica difícil de eu resolver. Vamos tentar colocar tudo em função de uma só. Então, eu posso escrever N igual a 251 mais D. Eu não mudei nada, eu só rearrumei, tá? N menos D igual a 251, eu vou somar mais D de ambos os lados, menos com mais vai dar 0, então N igual a 251 mais D. Só tô arrumando. E eu quero saber quem nesse problema? O R. Bom, mas aí eu vou voltar lá atrás, na regrinha que eu vi lá atrás. Eu sei que o meu quociente vezes o D mais o R é igual ao N, certo? Tudo bem até aqui? Então, eu vou fazer o quê? 251 mais D é igual, que é o meu N, é igual ao meu Q, que é 21, vezes o meu D, que é quem meu D? D mais D menos 1. Tudo bem? Isso é igual a 251 mais 1. Eu estou somando mais 1 de ambos os lados. Isso é igual a 21D mais D menos D. Eu estou arrumando os Ds de um lado, o que tem letra de um lado e o que não tem letra do outro. Só uma arrumação. 251 mais 1, 252.
21D mais D, 22D, menos D, 21D. Isso implica o quê? Que D é igual, eu quero sumir com aquele 21 lá, então eu vou dividir de ambos os lados. 252 dividido por 21. 21D dividido por 21. Então, vai ficar D igual a 252 dividido por 21, que é 12. Tudo bem, pessoal? Esse aqui é um pouco mais elaborado, porque eu vou trabalhando sempre com letras. Mas vejam, se eu entendi o que é N, eu entendi o que é D, eu entendi o que é Q, eu entendi o que é R, é só eu pegar os dados do problema e transformar ele da forma que me interessa. Eu poderia ter, de vez, feito N igual a 251 mais D, ter feito D igual a 251 menos D, só invertendo o sinal, também poderia ter feito. Tá? Mas como o meu R já estava em função de D, fica mais fácil se eu também fizer o N em função de D. Então, eu vou fazer as combinações que me favorecem resolver o algoritmo. E aí, para eu comprovar se eu não errei nas contas, 266 dividido por 12 é igual a 21, e a gente tem um resto 11. E a pergunta lá atrás era o resto, certo? Então, quem que é meu resto? Era a alternativa D. Se vocês lembrarem que N dividido por D é igual a Q e sobra R, e que Q vezes D mais R é igual a N, vocês resolvem qualquer problema que incluir divisor. Então, adianta eu decorar o problema? Não, não vai resolver. O que eu preciso entender é que N dividido por D é igual a Q e tem resto R. Q vezes D mais R é igual a N. Entendi isso, resolve qualquer coisa. Descendo um pouco para o calor de Salvador. Vamos lá, da Prefeitura de Salvador esse. Dizemos que o número inteiro é soteropolista quando todos os seus algarismos são ímpares e o número é divisível pelo seu algarismo das unidades. Considere as afirmativas. 1. 73 é um número soteropolista. 35 é um número soteropolista. 63 é um número soteropolista. É correto concluir que... Vejam, eles trazem nesse problema uma definição e a partir desta definição eu vou avaliar as afirmativas, tá? Eu tenho as opções, todas as afirmativas são verdadeiras, apenas 1 e 2 são verdadeiros, apenas 2 e 3 são verdadeiros, apenas 2 é verdadeira, apenas 3 é verdadeira. Então, vamos lá, vamos tentar resolver. Vamos olhando aqui primeiro, ó. 73 é um número soteropolista. Vamos lá ver se ele é. Dizemos que o número inteiro, 73 é inteiro? É soteropolista quando todos os seus algarismos são ímpares. Vamos ver, o 7 é ímpar? E o 3? Também. E o número é divisível pelo seu algarismo das unidades. Então, eu tenho que ver. 73 é dividido por 3? Dá uma divisão exata? Não dá. Então, ele todos os números são ímpares, mas o número não é divisível pela sua unidade. Vamos para o segundo. 35 é um número soteropolista. Vamos ver se é verdade. Então, eu já sei que a A é falsa. 35. 3 é ímpar? 5 também. E 35 é dividido por 5? Sim, é dividido por 5. Então, a opção 2 é verdadeira. Realmente, 35 é um número soteropolista. Vamos para o 63. Todos os algarismos são ímpares. 6 é ímpar? Já não deu certo aí. Então, eu tenho apenas uma verdadeira, que é a 2, opção D. Eu posso ir analisando. Veja, gente,
esses dias a gente estava numa reunião discutindo que a matemática ela não tem a obrigação de estar vinculada à realidade. Ela pode estar, mas ela não necessariamente está. Então, aqui foi criado uma definição do que é soteropolista, e a partir dessa definição você vai analisar as afirmativas, tá? Então, assim, não tem a menor obrigatoriedade disso de fato acontecer, disso de fato existir. O que eu tenho que avaliar é quais são as afirmativas que estão corretas ou não. Então, o que os algarismos pedem? Que eles sejam ímpares e que eles sejam divisíveis pelas unidades. Essas são as duas regras. Eu olho um por um e eu posso concluir que apenas a D está verdadeira. Então, a falsa, a segunda verdadeira e a terceira falsa. Ok? Agora vamos para a Prefeitura de Recife. Os números de divisores inteiros positivos de 600 é 25, 23, 22, 21 ou 24. A gente pode usar a regrinha que existe ou a gente pode tentar resolver. Uma das formas da gente resolver, e é esse o meu intuito, esqueci a regra, agora eu vou perder a questão. Não, esqueci a regra, mas eu lembro que existe a possibilidade de fatoração. Então, vamos tentar fatorar esse número. 600, o que é fatorar? É diminuir ele em números menores, né? É como se eu fosse abrindo esse número. Então, 600 é divisível por 2? Sempre começo dos menores números, então sempre vou começar de 2. 600 divide por 2? Sim, 300. 300 é dividido por 2? Sim, 150. 150 é dividido por 2? Sim, 75. 75 é dividido por 2? Não, mas é por 3. Então, 75 por 3, 25. 25 é por 3? Não. Por 4? Também não. E por 5? Por 5 dá 5. E 5 é divisível por 5, dá 1. Pessoal, se eu dividir um número por 5 e o próximo eu conseguir dividir por 2, é porque eu fiz alguma divisão errada, tá? Sempre dos menores para os maiores. Então, 2, 3 e 5. Eu consegui fatorar esse número. Como é que eu escrevo 600 de uma forma diferente? 2 elevado a 3... vezes 3, vezes 5 a 2. Então, quais são os números que aparecem aqui? 2, 3 e 5. Quantas vezes aparece o 2? 3. Então, 2 elevado a 3. Quantas vezes aparece o 3? 1. 3 elevado a 1. Quantas vezes aparece o 5? 2. Então, 5 elevado a 2. Lembrando que se M é um número natural, não nulo, cuja decomposição ocorre como potência de números primos, então o número de divisores de naturais de M é N1 mais 1 vezes N2 mais 1 vezes N3 mais 1. Essa é uma regra que é importante a gente lembrar. Eu tenho que ver, não basta só eu decompor esse grande número, mas geralmente, pessoal, quando cai um número muito grande, está se valendo dessa regra, porque ninguém vai fazer um número grande de quais são os números envolvidos nesse número, né? 600, 1000. Então, assim, eu tenho que analisar, mas se eu consigo decompor em números primos, possivelmente é essa regra que eu vou estar usando, tá? 2 é primo? Vamos lembrar do que é primo. Primo é divisível por 1 e por ele mesmo. Sim, o 2 é divisível por 1 e por ele mesmo. O 3, por 1 e por ele mesmo. O 5, por 1 e por ele mesmo. Então, quem é o número de divisores naturais? Vai ser M, que é N1 mais 1 vezes N2 mais 1 vezes N3 mais 1. E quem é N1? N1 são os expoentes. Então, eu vou pegar 3 mais 1 vezes 1 mais 1 vezes 2 mais 1. 3 mais 1, 4. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 8, 24. Então, voltando lá. Os números de divisores inteiros positivos de 600 é 24. Eu poderia fazer por tentativa e erro? Poderia, mas eu vou perder muito tempo. A forma mais rápida é eu fatorar e eu lembrar que se eu consigo fatorar em números primos, eu posso usar essa regra de somar o expoente mais um dos números primos fatorados e multiplicar. Mais uma? Agora da Unifesp.
o número natural é dividido pelo número natural 13. A operação tem como resultado o número natural 21. E como resto, o maior número natural possível. O dividendo é? Veja, volta lá naqueles que a gente estava fazendo. Então, ó, x, só estou escrevendo o problema de uma forma diferente. X dividido por 13 é igual a 21 e tem resto 12. Essa daqui é mais tranquila, né? Porque a gente já aprendeu que 13 vezes 21 mais 12 é igual a x. Então, 13 vezes 21, 273, mais 12, igual a 285. Então, o meu x é 285, resposta B. Como a gente já fez alguns mais difíceis lá atrás, esse aqui acabou ficando simples. E veja, eu só preciso lembrar de que 21 vezes 13 mais 12 é igual a x. Quando eu tenho um número dividido, eu tenho o resultado dessa divisão vezes o divisor mais o resto igual ao dividendo. Tudo bem? Professora, mas o enunciado não dava o resto, né? E o resto é o maior número natural possível. Ó, o resto é o maior número natural possível. Se eu estou dividindo por 13, o maior número natural possível de ser resto é o quê? Só pode ser o x menos 1. Mas aqui já foi dado que é 13. Então, o resto, o maior resto que eu posso ter é 12. Ele não dá, mas eu deduzo. Tá? Sempre quando falar assim, o resto é o maior possível, vocês vão ter que ver por que está dividindo. O resto sempre é o número que está dividindo aqui menos 1, o maior possível, tá? Pode ser menor? Pode, mas se lá tiver essa palavrinha aqui, ó, como o resto o maior possível, é sempre pegar o que está lá menos 1, sempre. Então, por isso, ele não me deu, mas eu sei, porque pelo enunciado, 13 menos 1 é 12. Certo? Vamos vir para o Paraná, então. Oi? Tudo bem? Tudo bem. Então tá. Então vamos para o Paraná agora. Ó. Esse foi da Polícia Científica. Dentre os números descritos nas alternativas, o único que não é divisível por 9 é... Vamos lá. Eu posso usar a regrinha? Posso. Mas eu posso também tentar resolver. 1.359, ó, voltando lá, tô pegando o primeiro. 1.359. Eu vou somar 1 mais 3 mais 5 mais 9, que é 18. 18 é divisível por 9. 21.744. Eu vou somar 2 mais 1 mais 7 mais 4 mais 4 é 18. É divisível por 9 também. 8.767. Eu vou somar 8 mais 7 mais 6 mais 6 é igual a 27, que é divisível por 9 também. 1 mais 2 mais 3 mais 4, vamos ler esse número. 123.456. Vou somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6. É igual a 21. 21 é divisível por 9? Não. O outro, 23.130. Vou somar 2 mais 3 mais 1 mais 3 mais 0. É igual a 9. 9 é divisível por 9. Então, veja, o número é divisível por 9 quando a soma dos algarismos também é. Eu tenho duas formas de fazer esse problema. Eu vou pegar 1.359 e vou dividir por 9. Vou pegar 21.744 e dividir por 9. Vou pegar 8.766 e dividir por 9. Vou pegar 123.456 e dividir por 9. Vou pegar 1.034 e dividir por 9. Ou eu vou lembrar da regra que se um número é divisível por 9, quando a soma dos algarismos também é. Mas isso só funcionaria para o número 9, né? Isso, para o 9. Cada número vai ter uma regra diferente. Tá bom, obrigada. Polícia Científica também, gente. Assinale a alternativa correta referente à quantidade de números primos distintos que encontramos ao decompor o número 360 em fatores primos. Então, eu tenho aqui a resposta, 1, 2, 3, 4 e 9. E vamos lá para a decomposição. Como é que eu decomponho? Sempre começando do menor, tá? Então, 360 por 2, 180.
Dá por 2 ainda. 90 por 2, 45. 45 dá por 2? Não dá mais, então eu vou dividir por 3. Por que não dá mais? Porque a divisão tem que ser sempre exata, eu estou fatorando. 45 por 3, 15. 15 por 3, 5. 5 por 5, 1. Então, esse é o número fatorado. Vou escrever ele. Eu tenho 2, 3 e 5. Quantos 2 eu tenho? 3. Quantos 3 eu tenho? 2. Quantos 5 eu tenho? 1. Então, nós temos quantos números distintos? 3. O 2, o 3 e o 5. Lembra que a gente fez um lá atrás muito parecido com esse? Muito parecido. A diferença é a forma de perguntar. Mas a forma de resolver é muito parecida. Então, quantos números primos diferentes eu tenho entre 360? Veja, gente, ó. Primos distintos. Porque se ele não pedisse distintos, ele falasse números primos, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque eu tenho 3, 2, 2, 3 e um 5. Mas como ele me falou distintos, quantos números primos distintos eu tenho? Então, eu vou olhar uma vez só. Eu tenho o 2, o 3 e o 5. Por isso que a resposta é 3. E se vocês olharem aqui, nem a resposta 6 aparece, né? Nesse caso aqui foram bacanas. Colocaram o 3 ou você ia errar de vez mesmo. Mas poderia ter colocado o 6 e induzir o erro, né? Porque o distinto lá muda tudo. Deixa eu voltar aqui. Questão 10. Tudo bem? Então, tá. Então, peraí que eu vou sair daqui um pouquinho. Parou de compartilhar? Sim, né? Sim. Tá. Parou. Então, deixa eu passar aqui para vocês no chat. Deixa eu colocar aqui. Eu tô mandando em Word mesmo. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Deixa eu projetar. Aqui. Gente, eu fiz para vocês darem uma olhada na teoria, o que a gente foi conversando aqui, tá? Então, basicamente, o que está nos slides tá nessa folha também, trazendo a questão das propriedades, dos múltiplos, dos divisores, dos números primos. Aí, os exercícios, a gente tem algumas soluções aqui, para vocês darem uma olhada. 3, tudo isso que a gente foi fazendo. Ó, lembrando que aquele lá que ficou faltando aqui também tá faltando, porque tá exatamente igual, tá? Então, vocês podem já olhar e já dar uma arrumadinha ali. O 5. Questão 6, fui chamando a atenção. A 7. A 8. A 9. E a 10. E aí, vocês vão ver que tem mais a 11, e nós vamos até a 20. Deixa eu descer aqui no último para vocês verem. (18), 19 e a 20. Então, tem mais 10 questões que também está a resolução aqui. O que eu gostaria de pedir para vocês? Que vocês tentassem dar uma olhada nessas questões, tentassem ver se vocês têm dúvidas. Deixa eu parar o compartilhamento. Se vocês têm dúvidas, para a gente conversar a respeito das dúvidas amanhã, tá? A resolução que está aí para vocês verem, algumas podem estar faltando alguma coisa, então eu quero que vocês tentem ver, tentem fazer, tentem... como que eu vou dizer, destacar quais são as dificuldades de vocês e o que vocês não compreenderem em cada um desses problemas que foram colocados aí. Vocês vão ver que nessa apostila está exatamente igual o material que eu passei aqui para vocês. A teoria é o mais resumido possível para que vocês
possam pegar o que realmente é importante de múltiplos e divisores. Claro, gente, que tem várias outras coisas que a gente poderia falar, inclusive das regras. A minha intenção é amanhã falar um pouquinho dessas regras. Mas eu volto a dizer, é importante compreender o que é feito, porque se a gente não compreender o que é feito, eu esqueci uma regra, eu não consigo mais fazer. Ou eu, sei lá, confundi uma com outra, eu também não consigo mais fazer. Então, o intuito de que vocês realmente entendam o que está sendo feito, porque isso vai facilitar vocês na resolução dos problemas. A teoria, tudo que é passado parece tão simples, uma divisão lá com a chavezinha, tal, mas tentar entender o que é a multiplicação, tentar entender com o resto. Olha, são as dicas do problema. Às vezes o problema vai dizer o resto é tal. Não, ele não vai dizer isso, mas vai dizer que o resto é o maior possível. Outro problema vai dizer assim, é a maior unidade possível. Não disse que é o 9, mas a maior unidade possível é o 9. É a maior dezena possível. Não disse que é o 99. É a primeira centena. Eu não disse que é o 100, mas é o 100. Então, são dicas e detalhes que é importante vocês perceberem quando vocês estão utilizando a teoria, tá certo? Por hoje é isso. Eu quero que vocês deem uma olhada. Eu vou pedir para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida pontual, que vocês possam estar mandando para mim no e-mail, porque aí eu consigo me organizar também para responder coisas pontuais que vocês não entenderam, que vocês estão com dificuldade, que às vezes é difícil a gente falar tudo e conseguir abranger tudo. Então, quem tiver dúvida ou dificuldade em algum que a gente já fez ou que a gente vai fazer amanhã, porque os outros 10 eu vou fazer com vocês amanhã também. Pode me mandar para o renata.bezerra@unioeste.br. Amanhã até às 16 eu vou olhar. Depois eu não vou olhar mais porque também não dou conta, tá? Pode falar, Gabriele. Oi. Esse documento do Word ele vai ser mandado no chat ou no e-mail também? Porque eu não estou achando o chat, não sou muito familiarizada com o Teams. Tá. Eu mando por e-mail. Já faço isso aqui logo depois que terminar. Tá? Porque para mim aqui, por exemplo, nem tá abrindo o chat. Para mim também não, tá. Renata. Não sei como é que abre o chat, se me puder explicar também, mas se puder mandar no e-mail também, eu agradeço. Obrigada. Tranquilo, eu mando no e-mail que eu mandei para vocês, tem algumas pessoas que o e-mail voltou, mas eu mando, e aí a gente vai se organizando para todo mundo tentar receber. Se alguém não receber também pode me pedir, o meu e-mail, eu vou falar o meu e-mail, se alguém não receber me pede que aí eu mando individualmente. O meu e-mail é renata.bezerra@unioeste.br. Tá? Renata.bezerra, com Z e 2 R's, @unioeste.br. Professor. Aí, quem não recebeu o material me pede que eu mando também. Pode falar. Amanhã começa às 19 horas. Isso. Amanhã é continuidade ou só para tirar dúvidas? Não, a minha ideia amanhã é tirar dúvidas de quem as tiver e também passar algumas outras dicas, a questão da divisibilidade. Tá bom. Tá bom? Ô, Renata, eu não peguei o início, né? Que eu não estava conseguindo entrar. Vai ser todos os dias? Como vai funcionar? Desculpa, não sei se você já falou ou não. Falei, mas não tem problema. Vai funcionar assim. Essa semana, para a gente dar conta de 9 tópicos que nós selecionamos, essa semana a gente vai ter aula segunda, terça, quarta e quinta. Mas a partir da semana que vem vai ser na segunda e mais um dia da semana. Nós vamos estar em 9 professores. Hoje eu inicio com esse primeiro tópico. Amanhã eu continuo com vocês. Na quarta-feira é a professora Jaqueline e na quinta a professora Jaqueline. E na outra semana, eu não lembro a ordem, mas muda também os professores. Para a gente poder dar conta de 9 tópicos, né? Da matemática básica. A ideia, a primeira aula ser uma aula mais geralzona, tentar trazer para vocês, não é ficar fazendo conteúdo, porque é muito rápido, não dá tempo. Então, assim, eu trouxe de conteúdo só aquilo que é necessário para resolver os problemas, e depois fazer resolução de problemas com vocês mesmos, para dar dicas, para mostrar como é que resolve, para tentar explicar onde aparecem os detalhes, o que é importante vocês prestarem atenção, coisas assim, tá? Tá bom, obrigada. A previsão, professora, é carga horária, quantas semanas? 4, 6 semanas? Já passo. Deixa eu só abrir aqui.
Olha, previsão, nós vamos com esse curso com os 9 tópicos, eu vou falar os tópicos para vocês, tá bom? Múltiplos e divisores, que começa comigo. Conjuntos, é o próximo tópico que vocês vão ver. O terceiro, números fracionários e decimais. O quarto, perímetro e área de figuras geométricas planas, pesos e medidas. O quinto, equações de primeiro grau e sistemas de equações com 2 variáveis. O sexto, potenciação e radiciação. O sétimo, razão e proporção e regra de 3 simples. Oitavo, funções e gráfico, análise e interpretação de gráficos e tabelas. E o 9, porcentagem e juros simples. E nós vamos com atividades até 14 de agosto. É o nosso último encontro. Você pode passar o nome do canal no YouTube, por favor? Posso, assim que tiver ok. Ainda não tá. Assim que tiver ok, o professor Rian ficou responsável de auxiliar nessa atividade. Assim que ele postar lá e tiver ok, eu passo para vocês, tá bom? Mas vai estar disponível ainda essa semana, vocês vão poder rever as aulas. Ok, muito obrigado. Certo? Então tá, pessoal, a gente vai encerrar por hoje. Amanhã eu encontro vocês às 19 horas. Tentem dar uma olhada, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem mandar no meu e-mail e amanhã a gente retoma resolvendo os 10 exercícios que foi nessa lista aí para vocês e também falando um pouquinho das regras, tá bom? Professora Renata, amanhã também, é das 19 às 20h30. Mais ou menos. Pode ser um Tá pouquinho bom. mais, um pouquinho menos, de acordo com o interesse de vocês. Eu vou estar à disposição aqui. Tá, obrigado. Tá bom? Pessoal, obrigada pela presença, um abraço a todos e até amanhã. Espero vocês firme e forte. E sem problemas no Teams amanhã, né? Até, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Já vou passar um e-mail para vocês, tá?